andar de bicicleta ou de motocicleta, ou quem sabe consertar um celular, usar a internet, tudo isso pode parecer normal, se não fosse por um pequeno detalhe. A pessoa que realiza essas tarefas não possui os dois olhos. Lembrando que ele não tem os dois olhos, ele usa apenas duas próteses, então não tem a menor possibilidade. Já consertei vários telefones aqui com esse problema. E as imagens que você vai ver a partir de agora são simplesmente extraordinárias. Depois de viajarmos cerca de 300 quilômetros, chegamos ao distrito de Guararema, município de Nova Venécia. Estamos a caminho de Barra do Cristal. Daqui até lá, são 8 quilômetros de estrada de chão, poeira e pontes de madeira. Viemos conhecer Valdinei Borges Rodrigues e sua extraordinária história de superação. O rapaz gosta de desafios. Então, assim, eu sou uma pessoa curiosa e gosto de estar enfrentando desafios. Eu gosto muito de desafio, entendeu? Por exemplo, tudo que eu vejo que é difícil, eu vou fazer. Eu gosto de coisa complicada. Eu gosto de resolver as coisas. Mesmo que eu não consiga, mas eu gosto de tentar. Pois é, a gente veio conhecer o Valdinei. E, Valdinei, eu queria que você contasse um pouco da sua história. A gente já conversou um pouco com a sua avó, ela já contou um pouquinho da sua história. E eu queria que você contasse um pouco desses feitos, dessas coisas que você faz. Você anda de bicicleta, aqui dentro do seu quintal, também dentro dos limites do seu quintal, você também anda de moto. Eu queria que você falasse como é que é essa percepção, porque você perdeu a visão ainda criança, bem pequenininho. Isso. E como é que é essa percepção? Conta um pouquinho pra gente. Rapaz, é o seguinte. É tipo igual a gente já estava conversando antes, né? É como se fosse uma gravação que a mente faz. Isso aí eu não tenho como explicar detalhadamente, porque é uma coisa que nem eu entendo, né? Então, assim, o barulho, o ruído do ambiente e o ruído da condução que eu esteja direcionando, né? Ela vai até o ponto onde tem um obstáculo e volta. Então, por exemplo, assim, se eu lá vou numa bicicleta, vamos supor, grande, né? Vamos pôr uma Monarch igual a minha. Ela tem uma certa altura. Então, assim, o ruído ele é baseado da onde está o ouvido, né? Que é onde está recebendo. E ele é baseado assim, é tipo como se fosse uma metragem que ele vai até lá no chão. Então, assim, o som do pneu passando ali, ele vai no barranco, reflete, volta. E eu faz tipo um balanço para que eu possa se locomover dentro daquela pista, né? Mas tem um detalhe. O Valdinei ele não tem os dois olhos. Isso que você vê aqui nos olhos deles são duas próteses. E quem está, você de casa, você que está acompanhando, está vendo os olhos deles, são duas próteses de vidro. Por isso que a gente veio até aqui em Barra do Cristal, para conhecer o Valdinei e para a gente tentar entender um pouco de como é a vida dele, a rotina dele, que ele leva uma rotina, como ele disse, normal, mas ele tem essa limitação que não o impede de ter essa vida normal. Dona Jandira é a avó de Valdinei. Assim que ele operou, eu disse para ele, pois é, meu filho, você não vai ver muitas coisas, mas você tem sua mãozinha para brincar, você tem seu pezinho para você andar, tem a boquinha para falar. Aí ele me disse assim, mas eu enxergo pelos olhos da fé, 5 anos de idade. Então isso para mim foi uma coisa que foi muito importante e me trouxe emoção, né?
E, além disso, a gente fica muito assim, comovido, porque sabendo que é o poder de Deus. Se não bastassem todos esses feitos, ele ainda, acredite, conserta aparelhos de telefone celular. A história de consertar celular começou quando o telefone da dona Jandira, a avó do Valdinei, caiu neste riacho. Conta como é que foi, a senhora perdeu o celular lá no riacho. Conta como é que foi, de perder até consertar. A gente estava tirando areia, né? E nesse tirar areia, a gente colocou o celular no seio, por dentro. E o celular caiu dentro d'água. E naquele que caiu a gente não achou. Quando foi no outro dia, lá para as 2 horas novamente, ele falou assim, agora eu vou ver se eu acho o celular. Passou a mão num balde e foi para lá. Tirou 3 baldes de areia e jogou fora. Aí ele fiou a mão, justamente era o celular. Aí pegou, levou para dentro, abriu ele, deixou secar. E o rapaz que ele ligou para ele de São Francisco, que é o que conserta o celular, falou assim, pode jogar fora. Mas ele insistiu, abriu o celular e o celular ele consertou, fechou novamente, beleza pura, está funcionando ainda. Isso já tem o quê? Tem uns 2 anos. E o celular está perfeito, funcionando. Valdinei, agora você conserta celular. Como é que foi? A sua avó já contou um pouquinho ali como é que você conseguiu achar dentro do riacho. Agora, queria que você mostrasse um pouquinho e falasse um pouquinho como é que é consertar celular. Rapaz, eu me sinto assim, cada vez que eu pego um aparelho na mão e que eu consigo resolver um problema dele, eu fico pensando assim, poxa, agora eu aprendi mais alguma coisa. Eu nunca gosto de chegar para uma pessoa e falar assim, não, isso aqui eu sei fazer, eu vou resolver. Por quê? Porque a cada dia que passa eu aprendo mais um pouquinho. E eu posso pegar uma coisa que eu sei fazer e às vezes não conseguir fazer. Então assim, eu sou uma pessoa curioso e gosto de estar enfrentando desafio. Eu gosto muito de desafio, entendeu? Por exemplo, tudo que eu vejo que é difícil, eu vou fazer. Eu gosto de coisa complicada. Eu gosto de resolver as coisas. Bom, essas são algumas peças, algumas sucatas de celulares que o Valdinei já consertou. E ali já sobraram algumas carcaças, algumas peças. Isso aqui que está no seu colo, aqui são baterias, são peças. Eu queria que você mostrasse aí as ferramentas que você trabalha e o que você troca. Isso aqui são as ferramentas básicas, né? Porque foi as minhas primeiras ferramentas que eu adquiri para poder começar a mexer naqueles famosos telefones CDMA, né? Que funcionam em zona rural. Mas isto não é tudo. Ele conhece a marca e o modelo do aparelho. A habilidade de Valdinei impressiona. Então essas são as duas chaves principais para mexer nesses tipos de aparelho, por exemplo, como esse LG, que também é um LG CDMA, que porém nesse momento ele se encontra com a placa de rede danificada. Então, problema na placa. Aí fica aqui para tirar a peça. Esse aqui é um Nokia que foi, eu não lembro agora exatamente o modelo dele para poder estar falando. Ele é um Nokia que ele está com um problema no setor de carga dele, que eu vou tentar mostrar aqui. Ainda não. Isso aqui é uma placa de um 6600, não é um. Essa placa que você colocou aqui. Isso, essa placa aí é do telefone V265. Você grava os números da série? Eu gravo. Aí aqui tô tirando aqui a placa desse Nokia para poder mostrar a peça que não deixa ele carregar, né? Deixa eu desmontar aqui. São algumas coisinhas básicas. Esses aparelhos são os aparelhos mais básicos para mexer. Estou observando aqui a habilidade com que o Valdinei tira esses parafusos minúsculos com a chavinha também pequena. A gente sabe que esses equipamentos são equipamentos sensíveis e a habilidade, ele tira esses parafusos e remove esses parafusos com uma habilidade muito grande. E lembrando que ele não tem os 2 olhos, ele usa apenas 2 próteses, então não tem a menor possibilidade dele ver alguma coisa, algum vulto. Ele
trabalha ali totalmente com o tato, não é isso, Aldinei? Isso. Bom, aqui nós temos a proteção, né, que segura o display do aparelho. Aqui é o local onde fica o alto-falante de voz que a gente usa a pessoa falar. E você pode observando que ele já não está mais aqui porque provavelmente eu já devo ter removido ele para instalar em algum outro aparelho. Bom, aqui nós temos o visor desse aparelho, ó. Tá ligado aqui com um cabo flat, né? Isso, o visor já com cabo flat conectado à placa. E essa conexão aí, você remove esse cabo flat, você troca? Isso, para trocar a gente vamos ter que manter um certo cuidado para ele não sair, né? Sempre firmar com bastante cuidado e procurar aqui onde está a conexão dele. A gente vai procurando aqui, aí pronto, localizamos a conexão. Voltamos ele para o local, sem danificar. Deixa eu só localizar de novo aqui que eu me perdi aqui. Aqui, certo. E esse flat ele é removido só mesmo o encaixe. Aí, podemos olhar o encaixe dele. E você consegue encaixar ele de novo aí e montar direitinho? Direitinho, aqui ó, ele é encaixado aqui. Certo? Então assim, são uma das peças que a gente consegue trocar. Já aqui, onde é o que eu falei no início, né? Que eu queria chegar no setor de carga desse aparelho. Ele está com defeito nesse setor. Então esse aqui é onde faz a conexão do carregador. Isso. Então esse setor aqui, ele é um setor que ele é soldado na placa, que só consegue soltar com um aparelho eletrônico que solta um ar quente, né? Que vai derreter isso aqui e depois soldar de novo. Derrete a solda do carregador aqui, dessa pecinha. Essa pecinha e coloca outra pecinha nova aqui. Então essa aí é uma coisa que é feita com muita delicadeza, que é onde a gente estava explicando para você, que demais peças assim, a gente não faz o serviço, mas porém eu já levo só isso aqui, entendeu? Eu tiro tudo que eu posso tirar, igual agora estou tirando aqui o teclado dele, o teclado numérico. Isso aqui às vezes eu troco também, às vezes está com um probleminha nisso aqui, ó. Esses pininhos que às vezes nem dá para ver, eles são umas pecinhas brilhosas muito pequenininha. E essas pecinhas, por incrível que pareça, às vezes nem a pessoa que conserta sabe que isso aqui queima. Às vezes julga a placa de um telefone, como eu já... Condena a placa toda. Condena a placa à toa, como eu já peguei aqui. Às vezes a pessoa aperta, não está funcionando. Vai e condena a placa do telefone, mas não é. Às vezes a gente tira aqui, ó. Vai conseguindo descolar ela, a gente remove ela e pega só essa pecinha, esse pininho, que cada tecla tem tira ele e arranca numa outra placa e coloca. Já consertei vários telefones aqui com esse problema. Ele sente algo tão estranho que a gente em si, olhando, a gente não vê. E com o dedo ele vê. Há poucos dias ele deu um problema no celular de uma pessoa, ele pegou para consertar, mas com o dedo estava muito difícil para poder conseguir. O que ele fez? Ele pegou e colocou a língua, conseguiu descobrir o defeito do celular, aonde que coloca o... Como é que fala? Não. Chip. O cartão de memória. Então, no cartão de memória tem a porção de listrinha. E aquela listrinha, uma tinha baixado. E como ela tinha baixado, o cartão não estava funcionando. E ele conseguiu perceber, ter essa percepção de que tinha baixado com a língua? Com a língua. E com o dedo ele não conseguiu, ele botou a língua e conseguiu ver. Aí pediu o irmão dele que pegasse a agulha, né? E suspendesse até o nível da outra. E suspendeu e consertou o celular. Valdinei desenvolveu uma habilidade fora do comum. Ele anda nesta moto por um terreno irregular com uma facilidade de quem enxerga muito bem. Ele também anda de bicicleta e não erra o caminho. Como é que foi aprender a andar de bicicleta? Rapaz, ó, assim que eu perdi a visão, eu tenho um dos meus tios mais velho. Ele me ensinou a andar numa bicicletinha pequenininha que eu tinha e me empurrava para essas estradas fora. Então assim, desde pequenininho
que eu aprendi a andar de bicicleta e que a mente já começou a trabalhar nesse sentido, de como ia ser para andar. Eu aprendi, então eu andava, carregava meu irmão. Depois eu larguei a bicicleta pequena e passei para a bicicleta maior, aquela Monarch. Ela tem uma rodinha no meio do quadro. Eu enfiava a perna naquela rodinha ali e andava pendurado de um lado do quadro, pedalando por dentro daquela rodinha, porque eu não alcançava por cima. Depois daquilo eu comecei a andar sentado no quadro, depois foi para cima. Então assim, e eu saía sozinho na estrada. Hoje eu vou tentar andar por cima do quadro. Eu lembro até hoje de quando eu peguei a primeira vez a bicicleta para tentar montar por cima do quadro. Eu já alcançava no pedal, só que eu não conseguia colocar o pé no chão. Aí o que eu fiz? Eu fui, levei a bicicleta no cantinho, subi no barranco, passei a perna por cima e fui e pisei no pedal e comecei a andar. Só que toda vez que eu ia parar, eu tinha que encostar no barranco. A família percebeu a deficiência visual do menino Valdinei a partir de 1 ano e meio de vida. Só que a gente descobriu, ele tinha 1 ano e meio. Aí a gente correu atrás. E como a gente já descobriu, já estava bem avançado, então o que tinha perdido, assim, arruinou, estourou o tumor e afetou o nervo óptico do outro olho. Aí por isso perdeu o outro olho. E ele não tem os 2 olhos, são 2 próteses. 2 próteses, porque estourou o olho, afetou a retina do outro olho, né, a córnea, e aí perdeu total. Não teve condição de recuperação, mas ele leva a vida normal. Como a doutora pediu que levasse a vida normal, ele leva a vida normal. Ele fala que viu, tudo ele é normal. Hoje, aos 20 anos, ele é um exemplo de fé e superação. Na era digital, muita gente ainda não acessa a internet, o que não é o caso de Valdinei. Ele entra nas redes sociais e até realiza compras em lojas virtuais. Como é que foi começar a usar computador? Bom, usar o computador foi o seguinte. Na escola, existe um programa chamado DOSVox. Ele é um sistema operacional onde o computador fica como DOS, né? Aquele sistema antigo. Então ele é um software instalado. Eu vi na escola, usei, jogava uns jogos, usava uns joguinhos lá, jogava, brincava e tudo. Então eu procurei uma pessoa experiente, igual eu tenho um tio que ele é formado em informática, e cheguei para ele e falei: olha, meu tio, eu preciso de entrar nessa era digital, porque hoje em dia tudo que você vai olhar é computador, então eu não posso ficar para trás. Busquei a ajuda dele, ele me ensinou do zero, me ensinou o que é um Windows, me ensinou tudo que é a respeito de computador. Inclusive ele me dá umas dicas até hoje quando eu fico agarrado em alguma coisa, né? Daí para frente eu não parei e também não fico querendo assim ficar só dependendo dele para poder ficar aprendendo as coisas, né? O que eu posso fazer sozinho, eu faço. O máximo que eu posso fazer para me pesquisar na internet, o que eu consigo fazer sozinho, eu faço. O que eu não consigo, eu procuro a ajuda de um mais experiente. Agora você estava falando para mim aqui que você entrou no site, você entra, por exemplo, no Mercado Livre e você faz compras, tudo sozinho. Tudo sozinho. Agora, isso aí eu faço tudo sozinho. Antigamente eu não fazia, eu precisava de pedir alguém. Só que hoje, após o meu tio ter me dado a orientação no meu primeiro computador, e eu comprei outro computador depois, e por aí eu fui. Vamos supor, Mercado Livre. Nunca tinha usado. Comprei o primeiro telefone no Mercado Livre, meu tio comprou para mim. Comprei o segundo, ele comprou para mim. Já esse equipamento que eu falei com você que eu queria comprar, eu entrei no Mercado Livre, procurei ali como usar o Mercado Livre, por que o Mercado Livre é seguro, entendeu? Entrei tudo sozinho. Sozinho. Li tudo aquele termo, todo o manual deles que eles explicam. Depois que eu vi, agora eu sei. Eu fui lá e fiz a compra. Então, Sozinho? Sozinho. Tudo que eu vou fazer, eu leio com muita atenção antes os manuais. Programas que eu baixo na internet. Esse programa aqui é de baixar música? Aí baixei. Baixou, beleza. Antes de instalar, vamos primeiro o manual. Então, eu leio tudo no manual e faço tudo o que o manual pede. Então fala para mim aí, o que tem na nossa página? Fala para mim aí. O primeiro ícone aqui que eu pude localizar é o seguinte ícone aqui, né? Lista eletrônica, seu catálogo virtual. Deixa eu só passar de novo.
Anuncia aqui por apenas 60, deixa eu ver o que aqui. 60,00 por ano, né? Aí temos aqui INV, porque às vezes o programa lê muita coisa, eu tenho que ficar repetindo, porque na mente eu consigo entender o que ele fala, mas para me repetir, às vezes eu não consigo. Então, mas eu sei de tudo. Aí aqui eu tenho um videozinho aqui, né? Que tá aparecendo um botão de play. Tem um outro aqui também. Deixa eu ver o que tem. Catálogo eletrônico. Agora você pode contar com a ferramenta que sua empresa pode ser localizada com mais facilidade. O que a gente observou é que ele domina a tecnologia que nós conhecemos e que a gente domina também dentro das nossas limitações, nosso conhecimento. Ele também tem acesso e utiliza normalmente. Teve acesso à nossa página, falou dos itens que tem ali na página. Então isso é algo extraordinário. O que a senhora acha desses feitos do Valdinei? Olha, é de Deus. Por quê? Quem imaginava? Quando você pensar em desistir dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus objetivos, lembre-se de Valdinei Borges Rodrigues, um verdadeiro camisa 10.